Muito bem-vindos ao nosso estudo bíblico semanal, que é transmitido aqui através do nosso canal Palavra e Essência. Se você não se inscreveu no canal, por favor, faça isso. Se inscreva e compartilhe nas suas redes sociais. E assim vamos expandir o reino de Deus juntos. Nosso objetivo aqui, como eu sempre digo, é expor o texto da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, de modo que o ouvinte possa compreendê-la e possa praticar e assim crescer espiritualmente. Estamos numa série de estudos no Salmo 119. Hoje nós vamos estudar o 9º verso da grande poesia que é o Salmo 119, que compreende os versículos 65 ao 72, sob o tema Confiança nos Mandamentos do Senhor. Vou ler o Salmo. Senhor, segundo tua palavra, tu tens sido bondoso para com o teu servo. Ensina-me a discernir e entender, pois creio nos teus mandamentos. Antes de ser castigado, eu me desviava, mas agora obedeço à tua palavra. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos. Os arrogantes inventam mentiras contra mim, mas eu guardo teus preceitos com sinceridade. O coração deles se tornou insensível como a gordura, mas eu tenho prazer na tua lei. Foi bom eu ter sido castigado, para que aprendesse teus decretos ou os teus mandamentos. Para mim, a lei da tua boca vale mais do que milhares de peças de ouro e prata. Confiança nos mandamentos do Senhor. O salmista nesse verso, mas Senhor, segundo tua palavra, tu tens sido bondoso para com o teu servo. A Bíblia da linguagem de hoje traduz mais ou menos a mesma coisa. Versículo 65. Ó Deus, tu cumpriste a tua promessa e tem sido bom para mim este teu servo. A promessa de Deus ser bondoso para aqueles que o temem, para aqueles que seguem os seus mandamentos. E então, é isso que o salmista reforça aqui. O versículo 66 é muito interessante. Ensina-me a discernir e a entender, pois creio nos teus mandamentos. Olha como a Bíblia na linguagem de hoje traduziu esse versículo 66. Dá-me sabedoria e conhecimento, pois confio nos teus mandamentos. Pois é, ensina-me a discernir, sabedoria para discernir os teus mandamentos. Sabedoria para compreender a palavra de Deus. No livro de Provérbios, o Salmo Salomão, ele enfatiza, personaliza a sabedoria, que a sabedoria está procurando alguém para que a alimente. E aqui o salmista diz, ensina-me a discernir, dá-me sabedoria, né? E a entender, dá-me sabedoria e conhecimento, diz a outra tradução. A NAA, Nova Almeida Atualizada, vai dizer assim, ensina-me bom juízo e conhecimento. Sabedoria, bom juízo, discernimento, tudo isso é o que o salmista está pedindo aqui. Ensina-me a discernir e a entender, a ter conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Daí o título que eu coloquei, Confiança nos Mandamentos do Senhor. Ora, mas para ter confiança nos mandamentos do Senhor, eu tenho que pedir sabedoria. E a carta de Tiago diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá liberalmente. E aqui ele quer sabedoria para entender os mandamentos do Senhor. E o conhecimento, sabedoria e conhecimento. Olha, eu só vou ter conhecimento se eu estudar a palavra do Senhor, os mandamentos do Senhor. Para que eu conheça os mandamentos do Senhor, eu preciso estudá-los, eu preciso lê-los, eu preciso entendê-los. Esse é meu objetivo
aqui fazendo estes vídeos, fazer conhecido, né, trazer ao conhecimento das pessoas os mandamentos do Senhor. E o versículo 67 junto com o versículo 71 é muito, muito interessante. Antes de ser castigado, eu me desviava, mas agora obedeço a tua palavra. Olha na linguagem de hoje, versículo 67. Antes de me castigares, eu andava errado, mas agora obedeço a tua palavra. Antes de me castigares, eu andava errado, mas agora obedeço a tua palavra. Versículo 71. Foi bom eu ter sido castigado, para que aprendesses os teus decretos, os teus mandamentos. A nova versão atualizada, NAA, nova Almeida atualizada, diz o versículo 71. Foi bom que eu tivesse passado pela aflição. Né? Então o castigo que ele se refere aqui, na verdade, são as provações pelas quais nós passamos. As provações são diferentes das tentações, as provações são de origem externa, que Deus permite, pelas quais nós passamos, para que nós aprendamos os seus decretos, para que nós cresçamos espiritualmente, para que nós tenhamos disciplina espiritual. Olha o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, vou ler, é um texto um pouquinho longo, mas eu vou ler, capítulo 12 de Hebreus, versículos 4 em diante, diz assim: no combate contra o pecado ainda não haveis resistido a ponto de derramar sangue, já vos esqueceste do ânimo que ele vos fala como a filhos. Filho meu, não despreze a disciplina do Senhor, nem fiques desanimado quando por ele és repreendido. Pois o Senhor disciplina a quem ama e pune a todo aquele que recebe como filho. É visando a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois qual é o filho a quem o pai não disciplina? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos, mas sois mais filhos ilegítimos. Além disso, tínhamos nossos pais humanos para nos disciplinar, e nós os respeitávamos. Logo, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos, e assim viveremos? Pois eles nos disciplinaram durante pouco tempo, como bem lhes parecia, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para sermos participantes da sua santidade. É o que o salmista fala. Nenhuma disciplina parece no momento motivo de alegria. É verdade, passar por aflições, por problemas, por provações não parece motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, porém, produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela tem sido exercitado. Vou ler de novo o texto. Nenhuma disciplina parece no momento motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, porém, produz um fruto pacífico de justiça naqueles que por ela têm sido exercitados. E o salmista diz lá no Salmo 119, foi bom, versículo 67, antes de ser castigado, antes de ser disciplinado, eu me desviava, mas agora obedeço a tua palavra. Esse é o objetivo das aflições, dos sofrimentos, da disciplina do Senhor, que nós obedeçamos a sua palavra. O escritor aos Hebreus diz, mas agora nós somos participantes da sua santidade. Deus nos disciplina para o nosso bem, para sermos participantes da sua santidade. E o versículo 71, ele exclama do Salmo, né? Foi bom eu ter sido castigado, para que aprendesses teus decretos. Ou como diz a outra tradução, foi bom eu passar por aflições, porque assim eu aprendi os teus decretos. Muito interessante. E é isso que Deus faz conosco. E é isso que nós precisamos, participarmos da santidade de Deus, aprendermos os decretos do Senhor, vivermos os decretos do Senhor.
Esse é o versículo 67. O 68, tu és bom e fazes o bem, ensina-me os teus decretos. É muito interessante a ênfase que o salmista dá no ensinamento que ele quer de Deus sobre os seus decretos, sobre a sua lei. Daí ele confiar nos mandamentos do Senhor. Ele quer aprender cada vez mais porque ele confia nos mandamentos do Senhor. O versículo 69 é um eco do versículo 61, que diz assim: os arrogantes inventam mentiras contra mim, mas eu guardo teus preceitos com sinceridade. No versículo 61, verso anterior da poesia, ele já tinha dito: ainda que os laços dos ímpios me prendam, não me esqueço da sua lei. É um tema recorrente nos Salmos, o salmista se referir àqueles maus que o perseguem e que querem destruí-lo, mas que isso não o impede de guardar os decretos do Senhor. É isso que ele fala aqui novamente. E ele diz com sinceridade: os arrogantes inventam mentiras contra mim, mas eu guardo os teus decretos com sinceridade. Eu guardo os teus preceitos com sinceridade. Ou eu guardo os teus mandamentos com sinceridade. O coração dele se tornou insensível como a gordura, mas eu tenho prazer na tua lei. É a insensibilidade, a dureza de coração dos homens maus que o salmista está se referindo aqui, mas ele disse: eu tenho prazer na tua lei. Foi bom eu ter sido castigado, já li, já referi, para que aprendesses teus decretos. E aí o último versículo desse verso: para mim a lei da tua boca vale mais do que milhares de peças de ouro e de prata. Para mim a lei da tua boca vale mais do que o mundo inteiro. Versículo 72 na linguagem de hoje: a tua lei vale muito mais para mim do que toda a riqueza do mundo. Guardar no coração a palavra do Senhor para o salmista valia muito mais do que toda a riqueza do mundo. Porque a palavra do Senhor, como ele já disse aqui, produz santidade na nossa vida. A palavra do Senhor conforta-nos nas aflições. A palavra do Senhor nos conforta nas aflições, porque nós sabemos que as aflições, as provações, ou a expressão que o salmista usa aqui, o castigo de Deus vai produzir em nós santidade. Vai fazer a gente se aproximar mais dos preceitos do Senhor e com sinceridade. Agora obedeço a tua palavra, com sinceridade, com coração, me faz me aproximar de Deus. E é fato, eu tenho vivenciado isso na minha vida, provavelmente quem está me ouvindo também, que quando nós estamos sofrendo é quando mais nós procuramos a Deus. Quando nós estamos sofrendo é quando mais nós lemos a sua palavra. E é isso que o salmista está dizendo aqui. Ensina-me, Senhor, os teus decretos. Eu confio nele. Me ensina a discernir, me dá sabedoria, me dá conhecimento, pois eu creio nos teus mandamentos. E antes de eu ser castigado, eu me desviava. Antes de eu ter aflições, eu me afastava. Mas agora eu creio nos teus mandamentos, agora eu obedeço a tua palavra, agora eu quero me relacionar e ficar perto de ti. Então eu confio nos teus mandamentos, ensina-me os teus mandamentos, me dê sabedoria e conhecimento. E então eu estou consciente de que as aflições vão me fazer me aproximar ainda mais de Deus. Esse é o ensinamento do salmista. E aí a pergunta para reflexão: você tem buscado a entender e a conhecer a palavra de Deus? Tem buscado sabedoria para entender os decretos do Senhor? Tem buscado conhecimento dos decretos do Senhor, da palavra do Senhor? Conhecer a palavra do Senhor, saber o que ela diz? E então, daí quando você sabe o que ela diz, quando você tem sabedoria para entendê-la, para interpretá-la, então vai obedecer os seus mandamentos. Como eu sempre digo, conhecer a Deus e a sua palavra para podermos obedecê-lo e viver vida
abundante, para viver uma vida pacífica e plena, ou o mais plena possível, o mais próximo dessa plenitude possível. Que Deus os abençoe. Muito obrigado por me ouvir.